Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre 4 pontos que fazem que a gente estagne na fotografia e queria dar algumas dicas assim pra gente melhorar esses pontos, beleza? O primeiro problema que eu queria falar aqui um pouquinho é sobre a gente não pesquisar o assunto que a gente vai fotografar. Muitas vezes a gente termina um curso de fotografia e às vezes o curso assim abrange muita coisa sem muita profundidade e aí a gente acaba saindo meio cru dos cursos, né? E aí acontece esse tipo de coisa assim, né, pessoal, que a gente começa a fotografar alguma coisa não sabendo direito, não tendo noção de como se faz tal tipo de foto, né? A velocidade, a abertura, o tipo de luz que a gente precisa usar. E esses vários fatores acabam fazendo que a gente gaste tempo e acaba não sendo eficiente naquilo que a gente quer fazer. Uma dica que eu daria assim para quem tem esse tipo de problema, que é normal, eu acho que todo fotógrafo passa por isso, né? Eu acho que seria assim, quando você quer fotografar alguma coisa, você procure antes assim algum livro, algum estudo, algum tutorial no YouTube ou em alguma outra plataforma, grupos de WhatsApp, pessoas que entendem do assunto, para te dar um toque, te ensinar, entendeu? Porque às vezes nem sai muito caro, né? Às vezes você consegue esse conhecimento assim com alguém que às vezes é seu amigo e você não teve essa ideia de ter perguntado para ele, né? Eu mesmo já errei muito, assim, nesse tipo de coisa que eu tô falando para vocês. Eu lembro um erro feio que eu fiz, foi a vez que eu fui fotografar vagalumes, né? E eu não consegui fotografar vagalume porque me faltou assim essa paciência de sair e ir atrás de quem conhece, procurar informação e ver como que faz de verdade, né? Segunda coisa que eu queria falar assim também, pessoal, é quando a gente não tem autocrítica, né? Geralmente a gente está rodeado assim de pessoas que querem incentivar o nosso trabalho, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que querem te alavancar. E elas acabam falando assim palavras assim de encorajamento. O ruim é quando a gente pega só essas palavras boas e esquece de fazer uma autoavaliação para ver se a gente podia ter feito melhor. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de calma para fotografar, né? Às vezes a gente pode escolher um horário melhor para a gente tirar fotos assim, vamos supor, de paisagens, uma hora que fica mais bonita, que fica às vezes muito melhor do que a gente pegar e editar depois no Photoshop. E às vezes assim eu acho que parar para pensar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, o que a gente fez da vez passada para não cometer os erros da próxima vez é algo muito importante, né? A terceira coisa que eu queria falar aqui é sobre a gente não praticar sempre. Esse eu acho que é o pior erro assim que a gente pode cometer e que faz a gente ficar mais estagnado. Porque na verdade assim, até agora assim, os erros que eu tô falando assim para você, geralmente a gente erra porque praticou. Agora esse erro da gente não ficar praticando sempre, isso é uma coisa que daí já não tem mais jeito. Pra gente errar, pelo menos assim, pra gente aprender com os nossos erros, a gente precisa praticar, né? Então eu acho muito importante assim a gente pegar um tempo pra gente praticar mesmo, mesmo dentro de casa, com a luz de uma janela, né? Colocar algum item, alguma coisa em cima da mesa, colocar um tripézinho pra gente aprender a fazer o foco, né? Pra gente não ficar sofrendo quando a gente está fotografando fora ou em alguma situação que a gente raramente fotografa, né? Geralmente tem coisa que a gente chega assim, a gente nunca fotografou, mas a gente se dá um pouquinho bem assim, porque em casa a gente já praticou alguma coisinha desse jeito assim, né? Então quando a gente vai para prática, a gente já está um pouquinho mais habituado assim por praticar sempre assim em casa, né? Ou que seja assim, né, na rua, não sei, né? A situação que for, mas sempre tá praticando pra gente não esquecer aquilo que a gente aprendeu, né? Porque fotografar não é andar de bicicleta, né? E por último, eu queria falar também sobre a gente justificar os nossos erros, né? Isso, assim, acaba ligando um pouquinho, assim, um assunto da gente não ter autocrítica, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu não sei se já aconteceu com você, assim, de quando a gente tava fotografa, manda foto para algum amigo fotógrafo, ou alguém mesmo, assim, que vê na rede social. E aí a pessoa acaba falando assim, ó, você podia ter feito desse jeito, né? Ficaria mais legal, né? E na hora a gente já tá armado, né? A gente já pega e fala assim, não, mas eu queria fazer desse jeito. Não, mas é porque eu quis fazer assim. Ah, eu até pensei em fazer do seu jeito, mas eu preferi fazer desse jeito aqui, né? E na verdade a gente tá arrumando uma desculpa pra não ficar feio pra gente, né? Por isso que eu tô falando nesse aspecto aí, nesse assunto, porque é uma coisa que já aconteceu bastante, né? Eu não gostava de ser contrariado assim nas minhas fotos, né? Hoje em dia eu já aprendi bastante assim sobre assim a gente absorver um pouco mais assim das críticas. Eu acho que dessa maneira a gente cresce mais e a gente aperfeiçoa
até o nosso jeito de pensar. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima.